Nós estamos gravando a partir de agora e a gente está quase lá no final, né? Nós estamos no nosso último tópico da matéria. Antes da gente começar, alguma dúvida sobre a prova que está lá no site, a prova 5, né? Vai entregar até hoje à noite, né? Não sei se vocês já fizeram, se já encararam a prova. Se ninguém falar nada, eu suponho que não tem nenhum problema, ok? Eu já fiz, eu acho que foi tranquilo. Não tenho nada a comentar, não. Beleza. Assim, como o teu prazo para corrigir agora é cada vez menor, né? São as 30 e poucas provas para corrigir, então a prova está ficando mais fácil, vocês estão lucrando nessa daí. Ok, bom, vamos começar, vou compartilhar a tela para a gente começar a falar do nosso tópico de matéria, né? O que eu pretendo cobrir hoje eu estou chamando de força eletromotriz. Ainda não vamos colocar, na aula de hoje, ainda não vamos começar a considerar campos elétricos e magnéticos variando no tempo. Talvez no final da aula, finalzinho da aula, eu mencione essa situação. Mas eu quero gastar a aula de hoje para falar um pouco mais sobre corrente elétrica, né? Sobre esse movimento de cargas em um material. Eu acho que é importante ver isso com cuidado, porque é um conceito que está muito próximo do nosso dia a dia, né? A gente convive com correntes elétricas, às vezes até sem sentir. Eu aperto o acendedor ou apagador, como se quiser, da parede, né? A luz acende, gerando uma corrente elétrica. Tem uma série de perguntas que a gente pode se fazer sobre isso, né? Ou que as pessoas podem fazer para a gente, né? Como físicos, estudantes de física, e é importante a gente saber entender melhor esses fenômenos para poder dar umas boas respostas. Bom, na aula passada, a gente viu que, ao aplicar um campo elétrico no material, né, em geral, vai aparecer um movimento de carga, se eu tiver cargas livres para se movimentar naquele material, num condutor especialmente, né, que é o nosso exemplo típico de material com cargas elétricas livres para se movimentar, eu aplico um campo elétrico E, aparece nesse material uma densidade de corrente elétrica. Às vezes eu falo simplesmente corrente elétrica, né? Mas eu estou falando da densidade de corrente elétrica J, que, para boa parte dos materiais, a gente verifica experimentalmente que a densidade de corrente elétrica que aparece é proporcional ao campo elétrico aplicado, né? E essa constante de proporcionalidade, que é uma característica daquele material em específico, a gente chama isso de condutividade elétrica. Na aula passada, a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Nós vamos considerar aqui apenas materiais que são homogêneos, isotrópicos. Então, essa condutividade elétrica é simplesmente uma constante, é um escalar, ela é a mesma em todos os pontos do material, independe da direção que eu aplico o campo elétrico, ela tem sempre o mesmo valor. Um caso mais geral, um material mais geral, um cristal, por exemplo, isso não é verdade. Sigma pode depender da direção do campo elétrico, pode depender do ponto do material. São tópicos mais avançados de física de materiais, né? Isso aqui é o que a gente chama de lei de Ohm, né? Não é, apesar desse nome de lei, não é uma lei da natureza. Nem todo material segue isso de cá. E, na verdade, qualquer material, se eu aumentar o campo elétrico demais, a corrente deixa de ser proporcional ao campo elétrico aplicado, tá? Então, isso aqui vale para... Ok, é um grande número de materiais, mas é uma parte dos materiais que existem, e, mesmo assim, ela vale só para campos elétricos suficientemente baixos. O que é um campo elétrico suficientemente baixo? Eu vou dar a volta e falar, é o campo para o qual isso aqui funciona, tá? Quando a gente fala de campo elétrico alto, em geral, estou falando de um campo elétrico intenso o suficiente, com a magnitude grande o suficiente para que a corrente deixe de ser proporcional ao campo elétrico aplicado. Bom, em alguns casos, né, é conveniente inverter essa relação. Eu posso escrever que o campo elétrico é proporcional à corrente aplicada. O campo elétrico é proporcional à densidade de corrente.
É uma situação usual, em vez de aplicar um campo elétrico, eu estabeleço um movimento de cargas no material, estabeleço uma corrente, eu tenho uma corrente por unidade de área passando, e eu verifico instrumentalmente que o campo elétrico que aparece em decorrência dessa corrente, ele é proporcional à corrente aplicada, né? Então, isso aqui é simplesmente uma outra versão disso aqui. Essa constante proporcionalidade eu chamo de resistividade elétrica, é, de novo, uma característica de cada material, né? E, naturalmente, dessas duas relações aqui, a gente vê que uma é o inverso da outra, né? Sigma é 1 sobre ρ. E mais um alerta, né, sobre essas letras. A gente tem usado essas letras aqui para densidades de carga. Densidade de carga superficial a gente chamava de sigma, densidade de carga volumétrica a gente chamava de ρ. Estou usando as mesmas letras para indicar coisas diferentes, né? Estou usando as letras usuais. Bom, uma coisa que a gente acho que conversou um pouco também na aula passada foi o seguinte, ó, eu falo, isso aqui acontece no material condutor, tem uma certa condutividade, né? Em condutores, eu mostrei para vocês alguns valores típicos de condutividade. Em um condutor, a condutividade elétrica é tipicamente da ordem de 10⁸, né? Em unidades do Sistema Internacional de Unidades, que seria ohm vezes metro a menos 1. 10⁸ mesmo. Né? Eu sempre confundo porque eu trabalho muito com centímetros, né? Ohms vezes centímetro, mas é 10⁸ ohm por metro a menos 1 mesmo. Tá? Aí você fala assim, peraí, mas você está falando aqui de um campo elétrico, né? Dentro de um material condutor, mas campo elétrico não é zero dentro do material condutor? Sim, é porque aqui a gente está numa situação de não equilíbrio, né? Essa corrente que aparece devido à aplicação do campo elétrico, ela aparece justamente para tentar restabelecer o equilíbrio. As cargas sofrem uma força devido a esse campo elétrico, elas estão caminhando no sentido de equilibrar a distribuição de cargas de modo a tornar zero o campo elétrico no interior do condutor, mas eu mantenho lá esse campo elétrico aplicado, com uma bateria lá estabelecendo a diferença de potencial entre os dois pontos do meu condutor, eu estou mantendo a situação de não equilíbrio. Tá? Mas não tem muito problema, não, em tudo que a gente viu antes, porque o campo elétrico no interior desse condutor, né, por essa relação aqui mesmo, posso usar isso aqui, né? O módulo do campo elétrico no interior do condutor vai ser o módulo da corrente dividido por sigma. Né? Num condutor típico, quanto que isso aqui vai ser? Vai ser o módulo da corrente, a densidade corrente, né, J, dividido por 10⁸. Eu vou ter que colocar unidades aqui, né? Ohm vezes metro a menos 1. Né? Vamos colocar uma corrente aqui da ordem de o quê? Uma corrente grande, hein? Vou colocar uma corrente grande. Para J igual a... Vou tentar ver se esse campo elétrico consegue ser grande. Né? Um J de 1 ampere por metro quadrado. A densidade corrente de 1 ampere por metro quadrado. Isso é uma densidade corrente grande. Uma corrente de 1 ampere, mesmo passando através de 1 metro quadrado, é relativamente grande. Né? Assim, mata uma pessoa fácil. Aí eu vou ter, então, um campo elétrico no interior do meu condutor, que vai ser da ordem de quê? 1 ampere por metro quadrado, né? Dividido por 10⁸. Para poder colocar essas unidades aqui, ver se está tudo certo, eu vou colocar a unidade ohm aqui. Ohm, quanto que é ohm? Não, é volt dividido por... diferença de potencial, né, dividido por corrente elétrica, que é a unidade de resistência. A gente vai ver isso daqui a pouco. Né? Então, esse ohm que está ali é volt por metro, mas é volt por ampere, mas está menos 1. Né? Então, é ampere por volt. Né? E aqui está metro a menos 1. 1 sobre metro. Estou querendo fazer a coisa bonitinha aqui. Estou com uma caneta preta aqui que não serve para nada, né? Então eu quero uma caneta vermelha. Eu quero cortar esse metro aqui com esse quadrado lá em cima, esse ampere com esse ampere, 1 sobre volt, vai para volt lá em cima. Então isso aqui dá 10⁸
volts por metro. Tudo bem nas unidades, né? Volts por metro é unidade de campo elétrico mesmo, e esse campo elétrico que eu tenho no interior do meu material do condutor, né? Típico, lá, com a condutividade típica de 10 a 8, 1 sobre ohm, 1 sobre metro, no qual está passando uma densidade corrente de 1 ampere por metro quadrado, o campo elétrico no interior é 10 a menos 8 volts por metro. Isso é um campo elétrico muito pequeno. Tá? Eu tenho 10 nanovolts em 1 metro de separação. Né? É muito pouca coisa nas escalas normais. Vocês dessem um laboratório de física de semicondutores, a gente lida com campos elétricos da ordem de kilovolts por metro. Fácil. No interior do computador ou do celular aí que vocês estão assistindo a aula, tem circuitos integrados, né? E as diferenças de potencial lá dentro são tais que os campos elétricos que você tem nesses componentes eletrônicos lá dentro do seu computador ou do seu celular, os campos elétricos aí são da ordem de kilovolts por metro. Tá? 10 a 3 volts por metro. Esse campo elétrico que nós temos aqui é 10 a menos 8 volts por metro. Tá? Isso é muito baixo. Tá? Então, ok. Então, o campo elétrico no interior de um condutor, mesmo estando passando uma corrente nele, a gente pode, uma boa aproximação, né, considerar ele como zero, né, e usar os desenvolvimentos, as equações que a gente usou até agora. Bom, eu estou falando de resistência elétrica aqui, né? Quer dizer, não falei de resistência elétrica, eu usei aqui o fato, eu falei de a única coisa que eu mencionei de resistência elétrica foi ohms, né? Eu falei, ohms é uma unidade de resistência elétrica que é volt por ampere. Né? Tem um exemplo, o primeiro exemplo aí do capítulo 7, o exemplo 7.1, é muito bom para introduzir essa ideia de resistência. Então, eu não resisto a fazer ele, tá? Aqui com vocês, assim, é bem didático. Isso não dispensa vocês de... Ok, é o exemplo 1 do capítulo 7, então é o exemplo 7.1. Isso não dispensa vocês de fazerem um exemplo também, não. Né? Naquele exemplo, está lá resolvido, né? Nada que se preocupar, mas tenta fazer. Né? Vai ler o enunciado e tenta fazer ele, mesmo a gente tendo feito aqui na aula. Tá? Esse exemplo, o problema que é colocado nele é o seguinte, vou copiar a figura aqui, eu tenho um objeto, né, com um certo comprimento L, um objeto como esse aqui, ó, ele não precisa ser cilíndrico, não, tá? Mas ele tem que ter um formato tal que a seção reta desse objeto, né, representado por essa área A aqui, é a mesma em todo objeto ao longo desse comprimento L do objeto. Então, eu tenho um objeto de comprimento L, né, a área da seção reta é A, né, é feito com um material condutor, cuja condutividade... Agora que eu preciso de uma caneta preta, vou pegar essa aqui para poder escrever em cima disso aqui. Ó. Condutividade elétrica, que é sigma, nesse material aqui. Aí eu vou aplicar uma diferença de potencial V entre essas duas extremidades aqui. Ligo uma bateria aqui, né? Estabeleço uma diferença de potencial que é V. E a pergunta é, qual que é a corrente elétrica I? Não é a densidade de corrente, não. Qual que é a corrente elétrica I que aparece ali? Isso é muito fácil fazer, a gente vai fazer muito rápido aqui. Né? Olha só, para estabelecer uma corrente I, eu tenho que estabelecer uma densidade de corrente J, que é I sobre A. A densidade de corrente é definida como a corrente elétrica que passa por unidade de área. Né? Então, toda essa corrente I que está passando nesse objeto aqui vai atravessar a área de seção reta dela A. Eu tenho uma densidade de corrente J, que é I sobre A. Mas a lei de Ohm, né, se isso aqui é um material condutor típico, então a densidade de corrente que aparece nele é sigma vezes E. Né? É a condutividade típica desse material específico, né, vezes o campo elétrico que eu estabeleci nele. Que campo elétrico é esse? Esse campo elétrico é dado por essa diferença de potencial aqui. Né? Se eu tenho uma diferença de potencial V ao longo de um comprimento L, então o campo elétrico é V dividido por L, que é o comprimento aqui. Eu posso reorganizar aqui para achar uma expressão para a corrente, que é o que eu quero, né, em função da diferença de potencial aplicada. Né? A diferença de potencial, a bateria aplicou aqui, né, que é a pergunta aqui, que foi feita nesse exemplo.
Então, daqui, ó, eu vou ter que a corrente que aparece no meu material, quando eu estabeleço a diferença potencial V ali, vai ser sigma, né, a condutividade elétrica dele, passo o A para o lado de lá, né, A sobre L vezes V. Pronto, a resposta está aqui em termos dos dados do problema. A condutividade do material, a área da seção reta do objeto e o comprimento dele. E a diferença potencial aplicada, né? A gente está mais acostumado a ver essa relação invertida, assim, o V, a diferença potencial em termos de I. Então, vou voltar, né? Vou escrever V em termos de I. V vai ser 1 sobre a condutividade elétrica, que passou para o lado de lá, né? Vezes L sobre A, vezes I. Certo? 1 sobre a condutividade elétrica é a resistividade elétrica. Então, posso escrever que V é ρ L sobre A vezes a corrente elétrica aplicada. Olha, esse termo aqui, ó, são constantes. Ρ, a resistividade elétrica, uma característica do material, né? É a mesma em todos os pontos materiais, é uma constante que tem aqui. L e A são características desse objeto específico, né? São também constantes. O objeto tem sempre o mesmo comprimento, a mesma área da seção reta. Notem o seguinte aqui, esse ρ aqui é uma característica do material do qual o objeto é feito. L e A, comprimento e área da seção reta, são características desse pedaço específico do objeto. Essas coisas constantes aqui eu posso indicar por uma letra só, que é usual chamar de R. Ou seja, eu tenho aqui o famoso V igual a RI, né? E esse R é a resistência elétrica, né? Que a gente chama de resistência elétrica do material. Que para esse objeto específico aqui, é a resistividade elétrica do material do qual o objeto é feito, vezes essa razão entre duas características daquele objeto específico, comprimento e área da seção reta. Esse V igual a RI nada mais do que a expressão desse J igual a sigma E, né? Ou na verdade, da relação inversa, né? O campo elétrico é a resistividade vezes a densidade corrente do material. Isso aqui é a lei de Ohm, isso aqui, expressa dessa forma, é a lei de Ohm também. Simplesmente expressa em termos de outras grandezas, né, que estão, V está relacionado com o campo elétrico, né, e a corrente está relacionada com o J. E o R engloba as características daquele objeto, né, o material que ele é feito e a forma e a geometria, né, coisas que dependem da forma e geometria dele. Bom, esse é um exemplo muito simples. Eu não vou resistir também a fazer o exemplo seguinte, que é mais ou menos a mesma coisa, mas não é tão óbvio quanto esse aqui. Porque o objeto que eu tenho agora, né, no exemplo 7.2, são dois cilindros, um dentro do outro. Copiando a figura e colando ela aqui, está aqui. Ó. O objeto que eu tenho agora é uma coisa assim. Ó. São dois cilindros. Tá? Vocês estão vendo aqui o cilindro externo, que está aqui desenhado em cinza. Né? Tem um outro cilindro interno aqui, que está indicado pontilhado. Eu vejo a boquinha dele aparecendo nessa ponta aqui. O cilindro interno tem raio A, o cilindro externo tem raio B. Entre os dois cilindros, eu tenho um material de condutividade sigma, aqui colocado entre os dois cilindros. E o que eu vou fazer agora é estabelecer uma diferença de potencial, né, entre o cilindro interno e o externo. Então, eu vou ligar um pedacinho de fio ali no cilindro interno, né, e ligar uma bateria aqui, né, que estabelece uma diferença de potencial V. Ligo um fio aqui no outro lado da bateria até o cilindro externo. Então, esse aqui está ligado no cilindro interno e esse outro lado da bateria está ligado no cilindro externo. Eu tenho uma diferença de potencial V entre os dois cilindros. E a pergunta é, de novo, qual é a corrente que flui, corrente I que flui entre os dois cilindros? Né? Bom, de novo, eu posso calcular a corrente usando
a densidade de corrente. Eu posso escrever que a corrente que flui entre os dois cilindros é a integral sobre uma superfície entre os dois cilindros de J escalar dA. O que é essa superfície entre os dois cilindros? Eu tenho que escolher uma superfície que pega toda a corrente que passa entre os dois, né? Então, vou indicar essa superfície aqui, vou desenhar ela em vermelho, então vou indicar a superfície S aqui, tá? Em vermelho. Vou desenhar um cilindro aqui. Vou fazer aparecer magicamente um cilindro aqui. E aí vou colocar aqui. Aqui eu estou tentando colocar a superfície, é uma superfície cilíndrica que eu vou colocar entre os dois cilindros. Então, ela tem o mesmo comprimento L dos dois cilindros, mesmo comprimento L grande dos dois cilindros, mas ela tem um raio intermediário entre A e B. Vou desenhar ele aqui, tá? Para não embolar demais o desenho aqui. O raio vai ser um raio que eu vou chamar de S minúsculo, tá? Isso aqui é um S minúsculo, isso aqui é um S maiúsculo. É melhor diferenciar esses dois S aqui. Esse S aqui vai ter uns chapéuzinhos aqui. Essa aqui é a minha superfície S com chapéuzinho, sei lá. Ok, espero que não esteja muito confuso, tá? O que eu estou querendo falar com vocês é que a corrente que passa entre o cilindro interno e o cilindro externo, né, que vocês têm que imaginar, ela está saindo lá do cilindro interno, né, e espalhando radialmente para o cilindro externo. É um problema com simetria cilíndrica, né? Então, para pegar toda essa corrente que sai do cilindro interno, estou supondo que ela sai do cilindro interno e vai para o cilindro externo, né? Mas tanto faz, o sentido pode ser o contrário, né? Depende se são cargas positivas ou negativas que estão se mexendo, né? Depende de como que eu liguei essa bateria, qual que é a diferença potencial que estabeleci. Isso não interessa, não. Eu quero saber o módulo da corrente, não preciso saber se está indo de dentro para fora ou de fora para dentro. Usando essa superfície aqui, eu pego, né, toda a densidade corrente que atravessa essa superfície. Então, eu tenho toda a corrente que passa ali. Ora, a gente sabe, né, se esse material de condutividade sigma, que está entre os dois cilindros, né, através do qual a corrente está fluindo, se ele obedece à lei de Ohm, então eu posso escrever a densidade de corrente J como a condutividade vezes o campo elétrico, e eu vou ter aqui a integral de A escalar dA sobre essa superfície ali. É a parte curva do cilindro, né? Nenhuma corrente sai aqui perpendicular às tampas desses cilindros aqui, né? A corrente está toda na direção radial do eixo dos cilindros para fora ou para dentro, tanto faz, né? Ou seja, isso aqui é a condutividade vezes a integral sobre toda aquela superfície ali desenhada em vermelho pontilhado, né, de E escalar dA. E é isso que nós temos que calcular aqui. Então, para isso, então, para calcular isso, eu preciso saber qual que é o campo elétrico entre os cilindros, né? Posso usar a lei de Gauss, né? Um problema com simetria cilíndrica. Então, eu posso usar a lei de Gauss aqui para calcular o campo elétrico entre os cilindros. Na verdade, a lei de Gauss ela vai me dizer que a integral sobre uma superfície fechada, né, de E escalar dA vai ser a carga total contida, né, dentro daquela superfície, né, dividido por ε0. Integral de ρ de tal, né, integral sobre o volume todo englobado pela superfície, dividido por ρ0. Bom, ninguém me falou nada sobre a corrente, a carga que está aqui dentro. Eu vou supor que nesse cilindro, nesse cilindro interno, eu tenho uma densidade de carga por unidade de comprimento dele, na superfície desse cilindro, eu tenho uma densidade de carga por unidade de comprimento lambda. Lambda é a densidade de carga por unidade de comprimento. Eu sei que tem que ter uma carga no cilindro interno, não? Eu sei que tem que ter uma certa carga nesse cilindro interno, porque é o único jeito de estabelecer um campo elétrico aqui. Como que eu estabeleço um campo elétrico entre o cilindro interno e externo?
Eu coloco carga no cilindro interno, não? Uma carga igual de sentido oposto no cilindro externo, eu tenho uma diferença de potencial. Isso aqui é um capacitor cilíndrico, não? A placa, o cilindro interno é a placa interna desse capacitor, o cilindro externo é a outra placa do meu capacitor. Esse material de condutividade sigma entre as duas placas é o material que está separando as duas placas, não? Não é um bom capacitor porque está fluindo corrente, né? Entre uma placa e outra, está fluindo corrente dentro desse capacitor cilíndrico. Mas, ok, quero calcular qual que é essa corrente, digamos, a corrente que seria a corrente de fuga nesse meu capacitor cilíndrico, né? Bom, eu espero que a resposta final não dependa de lambda, né? Porque não é um dado problema. Lei fundamental de um curso de física, né? Dê a resposta da pergunta sempre em termos dos dados fornecidos, né? Isso vale para a vida real também, né? Você não pode inventar coisas. Bom, você pode inventar, mas aí você tem que ir lá e medir e acrescentar um novo dado no seu problema. Ok, mas por enquanto, por que eu precisei desse lambda aqui? Porque eu preciso, para calcular o campo elétrico entre as placas do cilindro, eu preciso desse campo elétrico para poder calcular a corrente, que é a pergunta que eu quero responder. Para calcular isso, eu preciso saber, usando a lei de Gauss, pelo menos, eu preciso saber qual que é a carga total contida lá dentro. Se eu tenho uma carga lambda por unidade de comprimento, a carga total lá dentro, no meu cilindro, vai ser lambda vezes o comprimento total L, não? Dividido por ε0. Será que eu já tenho essa integral de E escalar dA aqui sobre a superfície cilíndrica? Quase, né? Porque essa integral aqui é só sobre a parte curva do cilindro, é por onde está fluindo a corrente. Nenhuma corrente, nenhum campo elétrico, né, nenhuma densidade de corrente J atravessa as tampas do cilindro, essa e essa do outro lado, né? Então, essa integral que aparece aqui, de E escalar dA, é só sobre a superfície curva do cilindro. Essa integral que aparece na lei de Gauss, ela é sobre a superfície curva do cilindro mais a tampa, mais as duas tampas, né? É uma integral sobre a superfície fechada, sobre o cilindro inteiro. Só que o campo elétrico aqui é perpendicular ao vetor dA nas tampas do cilindro, não? dA na tampa está para cá, não? É perpendicular ao campo elétrico, está nessa direção. Na superfície curva, dA é paralelo ao campo elétrico, né? Ou antiparalelo, né? Dependendo da direção que eu escolhi o campo elétrico. Mas ele está desenhado aqui na figura desse jeito, então, do jeito que está aqui na figura, dA está paralelo ao campo elétrico. Ou seja, a integral de E escalar dA sobre as tampas do cilindro dá zero, porque o campo elétrico é perpendicular ao vetor dA nas tampas do cilindro. Então, essa integral aqui sobre a superfície fechada é igual àquela integral que aparece ali em cima, não? Então, isso aqui é igual à integral sobre S de E escalar dA. Não? Ok? Por quê? Será que vale a pena eu escrever aqui por quê? Não para vocês que estão aí me escutando, né? Mas quem for ver a aula depois, fala, ué, como é que ele fez isso? Não? Então, vou abrir um espaço aqui e falar, não, lembrar aqui que é perpendicular a dA nas tampas. E a explicação suficiente, né? Essas pessoas que não assistiram a aula, assistirem só ver o arquivo PDF, né? Depois vão ter que assistir o vídeo, ou então vão ter que perguntar para vocês que estão assistindo a aula aí ao vivo. Ok. Então, ó, eu já tenho essa integral aqui, eu já achei uma relação que é a seguinte, né? Aqui embaixo mesmo. A corrente, que é o que eu estou querendo achar, é igual à condutividade elétrica vezes o valor dessa integral, e eu tenho um valor para ela aqui, ó, lambda L sobre ε0. O meu único problema é que lambda, não sei quanto que é a densidade de carga que eu tenho aqui, eu tenho que achar uma relação entre a densidade de carga por unidade de comprimento no cilindro interno, né, e os dados do meu problema, né, assim, o que são isso aí. Bom, tem outro jeito de calcular essa integral de E escalar dA, né? Sobre essa superfície curva do cilindro aqui. Posso colocar aqui no canto, que é um outro desenvolvimento separado.
E escalar dA, na superfície curva do cilindro, E escalar dA, E e dA são sempre paralelos, né? O campo elétrico está aqui na direção radial e o vetor dA também, em todos os pontos dessa superfície cilíndrica de raio S. Então, isso aqui dá simplesmente E vezes dA. Portanto, a integral de E escalar dA, né, ela é também igual E. E mais uma coisa, né? Devido à simetria cilíndrica, E tem o mesmo valor em todos os pontos dessa superfície do cilindro, da superfície curva do cilindro. Posso tirar ele para fora da integral, isso aqui vai dar E vezes a integral de dA sobre a parte curva do cilindro todo. Eu estou com a minha geometria em ordem assim, eu sei qual que é a área dessa parte curva do cilindro em termos dos dados do problema. Isso aqui dá o quê? Dá 2πs... Opa, faltou o E aqui, né? Vamos colocar o campo, módulo do campo elétrico aqui, vezes 2π, 2πs, né? Vezes L. Na verdade, nem preciso de muita trigonometria para saber, não preciso saber de cor a expressão da área de um cilindro. Vocês podem imaginar, para saber a área da superfície curva do cilindro, o que eu imagino, assim, eu pego esse cilindro, assim, faço um cortezinho nele e abro ele, né? Ele vira um retângulo aqui, ó, né? De largura 2πs e altura L. Então, a área do retângulo todo mundo sabe de cor, né? Largura vezes altura. Largura 2πs, altura L. Então, tem uma outra expressão aqui para E escalar dL. Eu poderia escrever aqui, né, que a corrente... bom, aí eu vou misturar duas expressões, né? Mas isso não me ajuda muito, porque eu não sei... O que eu não sei aqui? S aqui é um... O que é S? É um valor arbitrário, né, dessa superfície que eu peguei ali. Se eu pegar uma superfície maior, com S maior, vai dar um valor diferente, né? Então, isso aqui me dá o valor da corrente, né, num ponto aqui dentro do interior. Eu quero saber a corrente total, né, o valor para a corrente total que está passando. Bom, mas eu posso usar isso aqui, né? Eu sei que isso aqui é vezes 2πs, é escalar dA, e eu tenho a integral de E escalar dA, né? Isso aqui deu E escalar dA, e eu sei quanto que dá a integral de E escalar dA, que dá esse lambda sobre ε0, então eu chego à conclusão aqui que é vezes 2πs L. Vou achar uma expressão porque é um elétrico aqui, né? É esse valor que está aqui, né? Sigma lambda L sobre ε0. Ok? Daqui eu posso tirar uma expressão para o módulo do campo elétrico. Não? Vou cortar L com L aqui. Tem mais alguma coisa que corta aqui? Não, né? Então, ó, o módulo do campo elétrico vai dar... está certo? Sigma... a condutividade vezes essa tal densidade de carga, ainda não consegui me livrar dela, dividido por ε0, 2π ε0, e gosta de ficar perto do ε0, do espaço. 2π ε0 é 1 sobre S. Esse é o campo elétrico num ponto aqui desse material que está entre os dois cilindros. A direção e o sentido desse campo elétrico eu sei, né? Isso é um dado do problema. O campo elétrico está na direção radial. Então, eu posso escrever que o vetor campo elétrico é esse módulo aqui na direção S chapéu. Bom, eu tenho uma expressão para o campo elétrico, eu posso calcular a diferença potencial, que é o dado do problema, né? O dado do problema é esse V aqui, qual que é a diferença potencial entre os dois cilindros, o interno e o externo. Então, posso usar esse campo elétrico para calcular essa diferença potencial. Vou pular para a próxima página, mas vou copiar esse campo elétrico aqui, para levar ele lá, porque é ele que a gente vai precisar, né? Copiei mais ou menos. Não sei se eu consigo copiar só ele. Ctrl+C e Ctrl+V. Esse é o campo elétrico que a gente calculou ali entre os dois cilindros, né?
E com esse campo elétrico eu posso calcular a diferença de potencial, que eu sei que é menos a integral de E escalar dl, uma integral de caminho, feita por um caminho que vai desde o cilindro interno, que é S igual a A, até o cilindro externo, que é S igual a B. O V é que eu sei, né? E o campo elétrico não é um dos dados do meu problema. Estou calculando essa diferença de potencial entre o cilindro interno de raio A e o cilindro externo de raio B. Ela é a integral desse campo elétrico aqui, né? Ao longo de um caminho que vai do cilindro interno, S igual a A, até o cilindro externo, que é E igual a B. Como eu tenho agora uma expressão para o campo elétrico, em termos de S, posso fazer essa integral. Isso aqui vai ser menos... vou deixar as constantes do lado de fora. Condutividade elétrica, quantidade de carga por unidade de comprimento no cilindro, 2πε0, integral de A, S igual a A até S igual a B, de 1 sobre S, S chapéu escalar dl vai ser S chapéu dl, né? Isso aqui dá 1, a integral de dl. Integral de 1 sobre S. dl é ds, né? O dl, estou andando ao longo da direção S, então deixar isso. Então, aqui, isso aqui vai dar 1, né? Vai ser integral de 1 sobre S ds. Integral dá o logaritmo natural, né? Então, isso aqui dá menos sigma lambda sobre 2πε0, logaritmo natural de B menos o logaritmo natural de A. Já colocamos os dois limites da integral ali, né? Que é o logaritmo natural de B sobre A, né? Que a gente sabe de logaritmo. Ok, então, daqui eu posso tirar uma expressão para essa quantidade de carga em termos, para essa quantidade de carga por unidade de comprimento, né, que eu introduzi no meio da solução do problema, mas não é um dos dados do problema. Isso aqui vai ser, então, vou só colocar isso aqui, né? Isso aqui vai ser menos condutividade elétrica, lambda, logaritmo natural de B sobre A, para simplificar a minha expressão, dividido por 2πε0. Daqui, então, eu tiro que essa quantidade de carga que eu tenho que colocar lá dentro do cilindro para estabelecer essa diferença de potencial V, vai ser igual a... Isso aqui só vai me falar que a carga tem que ser negativa lá dentro, né? Menos 2πε0 sobre a condutividade sigma. Isso mesmo. V, eu vou colocar o logaritmo natural aqui, 1 sobre o logaritmo natural, né? 1 sobre o logaritmo natural de B sobre A. Com essa expressão aqui para a densidade de carga por unidade de comprimento dentro do cilindro, vou voltar atrás aqui agora. Por que eu estava precisando dela? Porque eu tenho uma expressão aqui, né, para corrente, né, que depende dessa coisa. Estou conferindo a minha conta aqui para ver se eu acertei tudo isso aqui, ó. Não, eu já vi onde eu errei. Eu tenho um erro aqui, né? Eu enxerguei por causa da dimensionalidade do problema. Olha só, nesse ponto aqui, eu falei que E escalar dA é E vezes 2πsl. Tudo bem, está certo, né? Mas aí eu falei, E escalar dA, não, eu já calculei essa integral antes. Mas aí eu peguei aqui em cima, isso não é integral de E escalar dA, né? A integral de E escalar dA, que está aqui, ó, é lambda L sobre ε0 só. Tá? Não tem esse sigma aqui, não. Não tem essa condutividade térmica aqui, não. Concordam comigo? Eu falei que essa integral de E escalar dA, que é o campo elétrico vezes 2πsl, que está aqui, né? Campo elétrico vezes 2πsl,
é igual ao outro valor da integral de E escalar dA que eu calculei, que está aqui nessa linha. Ó. Integral de E escalar dA é isso aqui. É a densidade de carga por ε0 vezes o comprimento do cilindro. Então, não tem aquele... Agora está certo aqui, mas não tem essa condutividade aqui. Ok? Isso aqui está certo, é a expressão que eu vou usar lá do outro lado. Mas vamos antes voltar aqui e corrigir essa expressão. Eu não tenho essa densidade, essa condutividade elétrica aqui. Essa condutividade elétrica aqui não tem, não tem, não tem. E, portanto, não tem ela aqui também. Isso aqui é só menos 2πε0. Aí ficou mais legal. Para ficar mais legal ainda, eu vou colocar esse ln sobre B sobre A aqui, ó, menos 2ln de B sobre A. Bom, agora eu vou usar, agora eu estou chegando no final, né? Eu vou usar essa densidade de carga, carga por unidade de comprimento, nessa expressão aqui para corrente. Tá? Então, vou copiar a expressão para corrente, para não cometer erros. Marco ela toda. Eu consigo marcar. Ah, vem com tudo. Tá bom. Copiei e vou colocar aqui, ó. Ela vai onde ela quer ir, né? Essa é a expressão que veio lá da página anterior, né? Então, basta substituir essa densidade de carga aqui, eu vou ter que a corrente vai ser a condutividade elétrica. Isso aqui eu vou escrever daqui, ó, vou pegar só o módulo, tá? Porque eu estou interessado em saber o valor do módulo da corrente, não importa esse sinal menos. Ln de B sobre A, não? Vezes L sobre ε0. O ε0 corta, não? Mais nada corta aqui. Então, eu tenho uma expressão que está faltando uma coisa aqui, né? Ah, eu acho que eu apaguei sem querer o V aqui, né? Porque, ó, eu estou cometendo erros demais, né? Essa expressão por lambda saiu daqui, né? V é menos lambda Ln de B sobre A sobre 2πε0. Cadê o V que estava aqui? O V está aqui. Então, aqui tem um V, ó. Então, a corrente vai ser igual a condutividade térmica vezes 2πL sobre logaritmo natural de B sobre A, né, vezes a diferença potencial. Pronto, cheguei onde que eu queria. Né? De novo, eu tenho uma relação entre a corrente que aparece no material em relação à diferença de potencial V, né, que eu estabeleci neste material. Uma é proporcional à outra, né, e a constante proporcionalidade, que são esses termos aqui, envolve uma parte que depende das características do material do qual o objeto é feito, né, material que está entre os dois cilindros, e outra parte que depende das características daquele objeto específico. É uma casca cilíndrica de comprimento L, raio interno A e raio externo B. Vou reorganizar essa expressão da forma mais usual, né? Colocando a diferença de potencial em termos da corrente. Então, é só inverter isso aqui. V vai ser 1 sobre a condutividade térmica, que é a resistividade elétrica, vezes o logaritmo natural de B sobre A, dividido por 2πL. Né? Isso aqui multiplica a corrente. Então, de novo, eu tenho uma expressão aqui, V igual a RI, né? Onde R, a resistência elétrica, é essa coisa que está aqui. Ó. É essa coisa que está aqui entre parênteses vermelhos. Né? Isso aqui é o R. Esse R aqui, essa resistência elétrica, é uma grandeza que é uma característica daquele objeto específico. Ela depende do material do qual o objeto é feito, mas depende de outras coisas que são específicas daquele pedaço de material. Né? Ele tem uma casca cilíndrica de comprimento L, raio interno A
e raio externo B. Então, de novo, a gente viu que essa versão da lei de Ohm aqui, né, V igual a RI, vale, e de onde que ela saiu? Né? Ela se deve única e exclusivamente ao fato de que, nesse ponto aqui, né, lá no começo, eu usei o fato de que a densidade corrente nesse material é proporcional ao campo elétrico estabelecido nele. Tá? Então, a gente tem, de novo, a lei de Ohm, tá? Por isso que é uma coisa, esse V igual a RI acompanha a gente desde muito tempo, né? Vou falar desde a adolescência, não é desde a infância, não. Acompanha a gente tem muito tempo. E agora a gente vê o que está por trás dessa resistência daqui, né? É sempre uma grandeza, a resistência elétrica é sempre uma grandeza que depende de qual material o objeto é feito e da geometria daquele objeto, né? Das características daquele objeto específico. Ok, então, vamos seguir para frente. A gente definiu a resistência elétrica, né? Vimos que resistência elétrica é uma coisa, R, resistência elétrica, ela depende do material e da geometria do objeto. Não? Tem uma coisa interessante de reparar aqui, que é o seguinte, né? Até agora eu não coloquei correntes que variam com a posição ou com o tempo, né? Ou seja, a gente continua tendo o que em português eu estou chamando de correntes estacionárias. O nome em inglês para isso é melhor, um steady current, uma corrente que fica constante no tempo e no espaço, né? Ou seja, as correntes chamadas estacionárias, não achei um nome melhor, se vocês tiverem uma sugestão, vocês podem me falar. Para correntes estacionárias, correntes que não variam nem no tempo nem no espaço, o divergente dela é J. As derivadas, né, dessa densidade de corrente vão ser sempre zero. Ela não varia, não depende do ponto do espaço que eu estou. Isso implica, pela equação de continuidade, né, que a variação da carga no tempo é zero. Ainda não começamos a considerar variações de carga no tempo. Não? Olha só, mas eu tenho que o divergente do campo elétrico, se é um material que obedece à lei de Ohm, então isso aqui é o divergente de resistividade elétrica, né? Vezes a densidade corrente, a segunda versão da lei de Ohm. A resistividade elétrica, sendo uma constante, é uniforme, não depende do ponto do material que eu estou, né? Ela é uma constante para essas derivadas. Eu fico aqui que o divergente do campo elétrico é a resistividade elétrica vezes o divergente de J, que para esse tipo de corrente que a gente está vendo é zero. Quer dizer, o divergente do campo elétrico, nessa situação aqui, é igual a zero, o que implica que na região do espaço que a gente está, não vou colocar a densidade de corrente aqui não, porque já coloquei, né? Já coloquei aqui em cima, né? Esse ρ aqui é a densidade de carga. Densidade de carga, não é a resistividade elétrica. Esse ρ aqui é a resistividade elétrica. Vou fazer diferente. Ó. Vou pintar de vermelho. Esse bicho aqui é diferente daquele. Tá? Vou chamar de rolinha, então. Tá? Esse aqui é a resistividade. Vendo, né? Por que o contexto aqui é importante. Bom, se o divergente do campo elétrico é igual a zero, pela lei de Gauss, o divergente do campo elétrico é a densidade de carga dividido por ε0. Né? Isso aqui implicaria que o ρ é igual a zero. Mas eu, em vez de escrever isso aqui, eu vou fazer outra coisa, que é o resultado final que eu quero fazer, que é o seguinte. Eu sei que eu posso sempre, eu posso escrever o campo elétrico como menos o gradiente de V. Sempre não. Né? Nesse caso, que o rotacional do campo elétrico é igual a zero, né? Que daqui a pouco a gente vai ter que abandonar isso. Rotacional do campo elétrico igual a zero implica que eu posso escrever que o campo elétrico é menos o gradiente de V, né? Que vai ser igual a... Então, o divergente do campo elétrico, né? O divergente do campo elétrico vai ser igual a menos o divergente do rotacional de V, que é menos o laplaciano de V,
não? E como divergência do campo elétrico tem que ser igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero, ou seja, eu cheguei na equação de Laplace, não? Del2 de V igual a zero. Equação de Laplace. De novo, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: a gente tem corrente elétrica, tá? Não abandono, não falei corrente elétrica zero. Eu falei que a corrente é estacionária. A corrente é a mesma em todos os pontos do meu objeto. É a mesma corrente em todos os pontos do objeto. Isso faz com que o divergente da corrente seja zero. O divergente da corrente sendo zero e a resistividade ou condutividade elétrica sendo a mesma em todos os pontos, né? Essas derivadas aqui não atuam no valor da resistividade, essas duas coisas, corrente estacionária, resistividade uniforme, isso implica que eu posso usar a equação de Laplace do mesmo jeito. A quantidade de carga elétrica, apesar de eu ter corrente elétrica, hein? A densidade de carga elétrica do meu material é zero. Peraí, como é que eu tenho um movimento de cargas e não tenho carga? Você tem movimento de um tipo de carga, né? O que isso aqui está te falando para ter uma corrente estacionária? Você tem tem cargas negativas em movimento, mas tem um fundo ali de cargas positivas que está mantendo a densidade total de carga em qualquer região do espaço onde essa corrente está fluindo como sendo igual a zero. Ok? Mesmo com cargas em movimento, para correntes estacionárias, não? Divergente de J sendo igual a zero, a resistividade elétrica sendo uniforme, eu posso usar a equação de Laplace. A densidade volumétrica de carga continua sendo zero. Não? Tem uma outra coisa que pode parecer estranho aqui, né? Meio conflitante com o que a gente está falando. Né? Eu comecei a falar de corrente elétrica falando que, assim, eu quero colocar minhas cargas no movimento. O que eu vou fazer? Vou aplicar uma força sobre elas. Né? Força? Então você vai aplicar um campo elétrico. Não botamos um campo magnético por enquanto, não. Se você quiser colocar campo magnético, eu falo, a velocidade das cargas é tão baixa que é muito menor que a da luz, não vai ter efeitos magnéticos aqui, não. Por enquanto, não tem campo magnético. Então, quando eu apliquei para colocar cargas em movimentos, para colocar carga Q em movimento, e assim gerar uma corrente elétrica, né, a gente aplicou uma força. Movimento. Isso está escrito movimento. Tá bom, eu escrevo direito. Em movimento, a gente aplica uma força, né, sobre essa carga Q, Q vezes E. Não? Eu falo, isso aqui implica, então, numa densidade corrente J. Eu falo, mas o meu material ele obedece à lei de Ohm, é um material para o qual J é igual a sigma E. Eu aplico um campo elétrico que é constante, ele não está variando no tempo. Tá? Isso implica, então, que a densidade corrente é constante, a corrente é sempre a mesma. Não? Mas espera aí, a gente aprendeu na mecânica que força é massa vezes aceleração. Se a minha carga Q aqui tem uma certa massa M, essa força gerada pelo campo elétrico vai acelerar a minha carga. Acelerar a minha carga significa aumentando a velocidade dela. Aumentando a velocidade, eu tenho que estar aumentando a corrente, eu tenho que estar aumentando o número de cargas que passa por unidade de tempo em um certo ponto do espaço lá, né? Mas, na prática, isso não acontece. A gente está considerando aqui que a corrente fica constante com o tempo. De fato, é isso que você vê no laboratório. Você já deve ter feito isso muitas e muitas vezes. Né? Você pega uma bateria, liga no circuito e estabelece uma diferença potencial, estabelece um campo elétrico no circuito e mede a corrente fica a mesma lá. Se você não mexe na bateria, se a bateria continua com a mesma diferença potencial, se o campo elétrico fica constante, a corrente que passa em qualquer ponto é sempre a mesma, a corrente é constante. Então, a pergunta é, por que essa corrente não aumenta no tempo se eu estou aplicando uma força sobre as cargas o tempo todo, esse campo elétrico está lá, esse campo elétrico está lá, eu estou aplicando uma força sobre as cargas, então eu estou acelerando elas. Se eu estou acelerando elas, a velocidade delas está aumentando. A corrente tinha que aumentar, né? Por que ela não aumenta?
Aí, para saber isso aqui, a gente tem que olhar o que acontece dentro do material, como é que é o movimento dessas cargas. Tá? Eu estou querendo fazer o que eu querendo fazer o que eu falei no começo. Né? Estou querendo assim, dar as ferramentas para vocês responderem perguntas que podem fazer para vocês aí, para a gente entender melhor esses fenômenos, né? Que às vezes a gente passa batido nos fenômenos que a gente está acostumado a ver. Né? Se eu olhar dentro do material, está o meu material aqui, né? Eu apliquei um campo elétrico desse material. Vamos aplicar um campo elétrico. Vamos supor que são cargas positivas, tá? Que tem livros para se movimentar aqui para simplificar o meu desenho. Se vocês quiserem ser mais realistas, vocês podem falar, não, mas as cargas lá dentro são negativas, são elétrons, as cargas se movimentam. Tudo bem, só vai inverter o sentido da força. Né? Se a carga for negativa, isso aqui tem um valor negativo, então a força é na direção oposta ao campo elétrico. Ok? Só inverter o que eu estou falando aqui. Bom, vou olhar para uma carga que está aqui, né? Essa carga Q que está aqui positiva. Ela vê esse campo elétrico que foi aplicado nela, ela começa a acelerar, né? Na direção do campo elétrico. Então, lá vai ela acelerando aqui, né? Ganhando velocidade na mesma direção do campo elétrico. Aqui dentro do material, eu tenho uma série de obstáculos para o movimento dessas cargas. Né? Os obstáculos funcionam, não são num cristal perfeito, não são os átomos propriamente ditos, não. Tá? São um resultado interessante de física de estado sólido, que os elétrons eles não enxergam a disposição periódica dos átomos, não. Isso aí eles passam batidos, assim, está tranquilo. O que eles enxergam é perturbação nessa periodicidade. Ou seja, se eu tiver uma impureza dentro do material, se eu tiver um defeito, ou agitação térmica, né? Os átomos estão se mexendo, então eles estão saindo da posição que implica em periodicidade perfeita. Mas, ok, tudo que me interessa é saber que existe um obstáculo aqui. Essa carga se choca com esse obstáculo e ela sai do choque com uma velocidade, uma direção e sentido completamente aleatórios. Tá? É a característica do choque que acontece com esse material. Ela sai andando nessa direção. Mas o campo elétrico continua lá, né? Então ela vai sair nessa direção, mas começa a ser acelerada na direção do campo elétrico. Então ela vai fazer uma coisa assim, não, vai fazer um movimento meio curvo. Ela sai aqui nesse ângulo para essa direção, mas o campo elétrico está fazendo ela curvar de volta para continuar andando nessa direção. Aí essa minha carga hipotética aqui, antes de conseguir caminhar de novo na direção do campo elétrico, trombou com outra coisa aqui, e ela sai, agora ela saiu na direção oposta. Isso é um exemplo, tá? Sai na direção oposta, mas o campo elétrico vai freando ela. Né? Antes de conseguir parar ela, toma outra paulada aqui. Né? Agora ela deu mais sorte, ela sai da colisão andando, não na direção do campo elétrico, mas quase na direção do campo elétrico. Né? E antes de andar muito, leva outra pancada, né? Sai aqui numa outra direção aleatória, pode ser qualquer direção, tá? Cada um desses choques. Agora vamos supor que ela saiu para baixo e ela acelerada para cá. Tá? Ok. Para resumir essa história aqui, ó, durante esse tempo todo que a gente analisou o movimento dessa carga, ela saiu dessa posição aqui e veio para essa posição aqui. Ela andou uma distância efetiva, que é esse D aqui. E ela levou um tempo para andar essa distância. Então, a velocidade dela, vou chamar de velocidade média, né? A velocidade resultante aqui é a distância que ela andou, D, vezes o tempo que ela levou para depois de todas as colisões chegar aqui. Veja bem, esse tempo T que está aqui não é o tempo entre uma colisão e outra, não. É, sei lá, N, onde N é um número muito grande entre uma colisão e outra. Tá? Em um material típico, essa velocidade média é da ordem de 10 elevado a menos 5 metros por segundo. É uma velocidade muito baixa. Tá? É bem menor do que centímetros por segundo. É da ordem de 10 microns por segundo. Né? Em um segundo,
os elétrons e um fio de cobre, eles andam uma distância muito pequenininha a cada segundo. Não? Isso, apesar de que a velocidade entre colisões, ela pode ser muito alta, ela pode ser relativística. Em geral, é. Velocidade entre colisões, para dar um número típico para vocês, não? O V, essa aqui é a velocidade média, né? O V entre colisões é alguma coisa da ordem de 10 a 6 metros por segundo, tipicamente num fio de cobre. Tá? Ou seja, é 1% da velocidade da luz, mais ou menos. Né? É uma velocidade bem alta. Ok? Então, qual que é o moral da história? Né? Qual que é a colisão aqui? Apesar de eu ter o campo elétrico fazendo uma força sobre os elétrons, acelerando o elétron entre uma colisão e outra, todo esse trabalho feito pelo campo elétrico é perdido nessa colisão. Não? Existe um movimento efetivo, porque depois de muitas colisões, como existe uma tendência, né, a caminhar na direção do campo elétrico, existe uma aceleração, existe uma força na direção do campo elétrico, se a partícula que a gente está analisando tem carga positiva, né? Então tem um movimento efetivo na direção do campo elétrico. Depois de um tempo grande aí, ele andou uma distância dele. Depois de um tempo, de 1 segundo, em que aconteceu alguns milhões de colisões, né? O elétron anda uma distância de 10 a menos 5 metros em 1 segundo. Andou muito pouco, mas andou. Então tem um movimento na direção do campo elétrico. Isso é a corrente elétrica, né? Ela está andando. Eu estou falando elétrons, pode ser qualquer carga, né? As cargas estão andando na direção que o campo elétrico manda elas andarem, mas essa aceleração é destruída por essas colisões. Então, na prática, o elétron se move com uma velocidade constante. Tá? Assim, o resultado da aplicação da força exercida pelo campo elétrico, mais essas colisões, é que a velocidade dos elétrons, a velocidade efetiva, a velocidade média, é uma velocidade constante, e no material típico é dessa ordem, 10 a menos 5 metros por segundo. Esse trabalho feito pela força elétrica, né, a gente tem que se preocupar com ele. Esse trabalho feito pela força elétrica, ele para onde que vai ele? Ele é dissipado na colisão, ele é convertido em calor. Né? Cada colisão dessas gera vibrações térmicas. Né? Eu estou me chocando com um átomo. A energia da partícula carregada que está em movimento, que foi acelerada pelo campo elétrico, é transferida para o material, é transferida para o átomo com o qual ela se chocou. Isso a gente interpreta como um aumento de temperatura do material. Eu ganho... o material ganha energia que está sendo transferida para ele pelo campo elétrico. A gente pode calcular, inclusive, esse trabalho realizado por unidade de carga. Quer ver? Super legal. O trabalho feito pelo campo elétrico, trabalho realizado, né, por unidade de carga, eu vou chamar de por unidade de carga. Vou chamar de W, é o trabalho realizado, dividido por cada uma das cargas que... Ei, o que é isso aqui? Isso é a diferença de potencial. Né? A gente interpretou a diferença de potencial como a energia, que é o trabalho feito sobre ela, a energia que a carga ganhou. Por unidade de carga, isso é o que a gente chamou de potencial, né? Expresso por V. Né? Por outro lado, a carga que passa por unidade de tempo, num ponto lá do material, é a corrente. É a carga por unidade de tempo, isso é o que a gente chamou de corrente elétrica. Né? Então, aqui, a unidade de carga que passa nesse tempo T, num ponto lá do material, é a corrente vezes o tempo. Vou pegar essa unidade de carga e colocar aqui. Né? Então, o trabalho por unidade de carga é o trabalho pela corrente, pelo tempo, e isso aqui é igual à diferença de potencial. Ou seja, o trabalho realizado por unidade de tempo, esse trabalho está sendo realizado pelo campo elétrico. Né? Eu comecei com um trabalho realizado pelo campo elétrico por unidade de carga, que é o potencial. Agora eu tenho simplesmente o trabalho realizado pelo campo elétrico por unidade de tempo
Isso aqui é o quê? V vezes I. Trabalho por unidade de tempo é o quê? É potência. Trabalho realizado por unidade de tempo, que a gente chama usualmente P maiúsculo, né? É V vezes I. Tenho certeza que vocês já encontraram essa expressão também, né? V vezes I. Para o material que obedece à lei de Ohm, né? Se o material obedece à lei de Ohm, eu posso escrever ali o V ou o I, né, em termos da resistência elétrica. Então, eu posso substituir o V aqui por RI, né? Então, eu tenho que potência é igual a R vezes o I ao quadrado, ou posso escrever o I em função de V, então a potência fica o quê? V ao quadrado sobre R, né? Que são simplesmente essa expressão, né? Potência igual a diferença potencial vezes a corrente elétrica, né? São outras formas de escrever essa expressão para materiais que obedecem à lei de Ohm, né? Essa aqui, em certo sentido, é mais geral, né? A gente deduziu ela só a partir da definição de potencial e de corrente. Ok, então, assim, ó, conclusão, né, devido às inúmeras colisões que as cargas elétricas em movimento sofrem no material, elas acabam se movendo com a velocidade que é constante, uma velocidade efetiva que é constante e muito baixa. Dá um material típico da ordem de 10 a menos 5 metros por segundo. E essas colisões, né, material, é que são a origem microscópica da resistência elétrica, desse R, né, que aparece aqui nessas expressões. A origem microscópica são essas colisões. Quanto mais, digamos, centros de colisão, né? Quanto mais obstáculos eu tenho naquele pedaço de material para o movimento das cargas elétricas, maior é a resistência elétrica. Quanto maior for a probabilidade de uma carga sofrer um choque dentro do material, né, maior é a resistência elétrica dela. Por isso, materiais com muitos defeitos, né, pegar um pedaço de cobre, ele é todo defeituoso, cheio de impurezas, né, a resistência elétrica daquele pedaço de cobre vai ser grande, né, comparada com outro pedaço de cobre puro. Né. Em geral, num condutor, quando você abaixa a temperatura, a resistência elétrica dele diminui. Em geral, tá? A resistência elétrica dele diminui. Por quê? Porque eu estou diminuindo a agitação térmica, eu estou diminuindo a probabilidade das cargas em movimento, né, serem espalhadas. Ok, eu posso ter causado uma outra pergunta na cabeça de vocês, então vou me preocupar em responder ela. Essa pergunta é a seguinte: ok, tá bom, então a velocidade efetiva das cargas no fio é baixa, né? Muito baixa, 10 microns por segundo. A pergunta: quando eu acendo o apagador, parece que a luz acende instantaneamente, né? Se eu mexer no apagador aqui da luz da minha sala, pum, a luz apaga instantaneamente. Se eu apertar ele de novo, a luz acende. Não dá para notar se tem um intervalo de tempo. Certamente é um intervalo de tempo, se tiver um intervalo de tempo, é menor do que um segundo, né? Mas espera aí, quando eu ligo a chave lá, aí que eu estou deixando os elétrons passarem pelo fio, né? Elas vão, eles, assim, tentando caminhar, mas estão andando 10 microns a cada segundo para sair do acendedor e chegar até na lâmpada, que está a uns 2 metros de distância, eles vão demorar uma eternidade, né? Você tinha que mexer no apagador e aí sair, dar uma volta. Quando eu voltar, meia hora depois, a luz, com um pouco de sorte, deve ter acendido. Mas não é assim, né? Não, bom, não sei se vocês têm a resposta a essa pergunta. Deixa eu simular a situação aqui. Estou querendo dizer o seguinte: ó, tem uma bateria aqui que tem uma diferença, estabelece uma diferença potencial V no circuito, tá? E aí eu vou colocar uma chave aqui, tá? Vou colocar uma resistência elétrica, R, vou colocar aqui, vou colocar a lâmpada aqui, tá? Posso colocar um amperímetro também, né, para medir a corrente. Isso aqui é um amperímetro para medir a corrente no circuito. E o que eu estou falando é isso, né? Quando eu fecho essa chave, imediatamente a lâmpada acende e eu vejo uma corrente passando por esse amperímetro aqui. Assim que eu fecho a chave, né? Fechando a chave. Por quê, né, que essa corrente aparece quase instantaneamente no circuito
na hora que a gente liga a chave? A resposta dessa pergunta é o seguinte: o que essa bateria faz? Ela faz um trabalho sobre as cargas, ela estabelece essa diferença de potencial, ela faz um trabalho por unidade de carga, que é esse V aqui, né? Se vocês quiserem, você pode imaginar que essa bateria tem um homenzinho ali que pega a carga daqui e joga ela lá em cima, nesse potencial mais alto, né? Ela está fazendo um trabalho sobre cada uma das cargas, estabelecendo um campo elétrico no circuito. Ela faz uma força Fs. Não, a bateria faz uma força que eu vou chamar de Fs. É uma força entre aspas, tá? Ela faz um trabalho, ela eleva o potencial das cargas sobre as cargas. Ela eleva a energia potencial das cargas, isso estabelece uma diferença potencial entre os terminais, e a corrente que aparece é devido a esse campo elétrico que é estabelecido no circuito. O campo elétrico no circuito é estabelecido imediatamente quando tem uma diferença potencial aqui. O campo elétrico do circuito é estabelecido assim que você liga a chave, estabelecido, não? E se propaga, é estabelecido e se propaga. O campo elétrico ele é estabelecido aqui, né? Entre as duas placas do material, mas ele vai se propagar pelo fio, pelo circuito, né? Com velocidade que é a velocidade das ondas eletromagnéticas dentro do material do qual esse fio é feito. Eu vou escrever que é com a velocidade da luz no material. E aí, todas as cargas elétricas em todos os pontos do circuito vão responder a esse campo elétrico. A velocidade da luz no material, não é a velocidade da luz no vácuo, não. É o valor que a velocidade de uma onda eletromagnética teria dentro desse material. Se for cobre, é a velocidade da luz no cobre, né? Dentro do cobre. Então, esse campo elétrico que aparece, né, assim, quase que instantaneamente, não é instantaneamente, porque ele se propaga com essa velocidade, né, esse campo elétrico que aparece em todo o circuito, ele vai agir sobre todas as cargas elétricas em todos os fios do circuito. Né? Então, todas as cargas elétricas em todo o circuito vão sentir esse campo elétrico e elas são colocadas em movimento. Cada uma das cargas lá começa a andar os 10 a menos 5 metros a cada segundo que elas começam a andar. E como são todas, né, andando juntas, eu tenho essa corrente em todos os pontos do circuito. Mais uma pergunta que pode aparecer, que é a seguinte. Isso aqui é uma introdução para o próximo tópico, que é o da força eletromotriz propriamente dita, né, que já apareceu aqui, essa força Fs. Mas uma outra pergunta pode aparecer assim: por que a corrente é a mesma em todo o circuito? Se eu coloco esse amperímetro aqui, ou do outro lado da resistência, né, eu meço sempre o mesmo valor da corrente. É um circuito em série esse que eu desenhei aqui, né? E a gente aprende lá a regra, a lei sagrada, né? A corrente em um circuito de série é a mesma em todos os pontos. Você pode medir isso, né, experimentalmente e ver que é o mesmo ponto. Por que não acumula carga num ponto ou no outro? Né? Eu podia imaginar assim, olha, tem uma resistência aqui, né? Se for água fluindo, assim, né? Uma analogia de corrente elétrica com água fluindo num cano. Aí chega aqui, ó, tem um obstáculo aqui que é mais difícil para as cargas passarem por aqui, né? Então, seria razoável supor que, de novo, vou pensar em cargas positivas em movimento, embora a gente sabe que num fio condutor real, quem está se movendo são elétrons. Tá? Então, a corrente está fluindo nesse sentido, então estou usando o sentido convencional de movimentos de cargas positivas. Né? Seria razoável supor que eu tenho um acúmulo de cargas positivas, né, aqui nesse ponto. Né? É o que acontece quando a torcida está saindo do estádio, né? Acabou o jogo de futebol, a torcida está saindo do estádio, aí vai todo mundo saindo, de repente tem que todo mundo passar por uma portinha pequena, né? Aí, pum, tem um acúmulo de pessoas atrás daquela porta, porque só dá para passar 2 de cada vez, né? E está vindo 100 pessoas andando num corredor largo, todos têm que passar por aquela mesma portinha. Vamos lá. Gargalo?
gargalo, exatamente, eu tenho um gargalo aqui, né? Por que as cargas, né? Então a corrente aqui do outro lado da resistência devia ser menor, né? É o que acontece, né, nesse gargalo, depois do gargalo, né? Aqui tem vindo 100 pessoas por segundo chegando aqui, do outro lado só está passando 2 por segundo, né? Mas a corrente elétrica não acontece isso, não. Por que não acontece isso? Vamos imaginar que aconteceria, tá? Se acontece isso, o que acontece? Esse acúmulo de cargas positivas aqui, ó, e aparece um campo elétrico, né? Tem cargas positivas aqui, então eu tenho um campo elétrico que tem esse sentido, né? O campo elétrico vai das cargas positivas, né, sai das cargas positivas. Então, se acumular carga elétrica num ponto do circuito, aparece um campo elétrico que vai ter, que é no sentido oposto das cargas elétricas. Um campo elétrico que acelera as cargas nesse sentido e freia as cargas que estão chegando aqui. Tá? Então, se vier uma carga positiva aqui, e aqui tem um acúmulo de carga, ela começa a andar mais devagar. Não? E se tem uma carga só do outro lado lá, ela começa a andar mais rápido, porque tem um acúmulo de carga aqui e essa carga vai ser acelerada por esse campo elétrico adicional que aparece. Ou seja, é um sistema que se autorregula, né? E ele se autorregula de forma que a corrente seja igual em todo o circuito. Essas cargas que estão sendo freadas pelo esse campo elétrico causado pelo acúmulo aqui, elas fazem com que a corrente aqui diminua. E essas cargas, poucas cargas que estão lá do outro lado, são aceleradas, aumentam a velocidade, elas aumentam a corrente desse lado aqui. A coisa funciona de tal forma, né? Só se pensarem um pouquinho, a coisa funciona de tal forma que a corrente aqui é a mesma corrente ali. O sistema se autorregula, né? Legal, né? É muito legal isso aí. Bom, vamos caminhar aqui para os finalmente, né? Olhando de novo essa força por unidade de carga num circuito como esse aqui. Tá? Vamos mudar o slide. A força, o circuito é o mesmo que eu tinha lá atrás, né? Mas eu quero agora analisar a força por unidade de carga que eu tenho num circuito elétrico. Tem uma bateria, um circuito como aquele que a gente tinha ali, né? A força por unidade de carga vai ser igual ao quê? Na bateria, né? Vou chamar isso de F minúsculo, tá? Para simplificar a minha notação. Na bateria, eu tenho essa força feita pela bateria, essa força que estabelece a diferença de potencial, né? Essa força que leva as cargas de um potencial mais baixo para um mais alto, que é o que eu chamei de força eletromotriz, né? Isso aqui, então, é a força. Não é bem uma força, como a gente vai ver daqui a pouco, não, eu vou chamar de força feita pela bateria. A força que estabelece a diferença de potencial entre os terminais da bateria. Mas no resto do circuito eu tenho um campo elétrico. Não? Então eu tenho uma Q vezes E, a força por unidade de carga no resto do circuito, é esse campo elétrico E em cada ponto do circuito. Esse campo elétrico aqui é o campo estabelecido no meu circuito, né, pela diferença de potencial que a bateria cria quando ela eleva a energia potencial das cargas no circuito. Tá? Essa força feita pela bateria, ela pode ser de origem química, né, que é o que acontece numa pilha, né? Ela pode ser uma diferença de temperatura, vocês já devem ter brincado com um termopar, né? Você pega uma junção entre dois metais diferentes, né? Estabelece uma diferença de temperatura entre as duas pontas, aparece uma diferença potencial, né? É um arranjo que a gente chama de termopar. Então, uma diferença de temperatura pode dar energia para as cargas também, né? Pode fazer uma força por unidade de carga nas cargas. Pode ser uma deformação mecânica, acontece um material que a gente chama de piezo elétrico, né? Se aperta o material, comprime o material, aparece uma diferença potencial nele. Tem materiais assim. Pode ser luz, né? Que acontece uma fotocélula, muito em moda hoje, você colocar um painel de células solares, né? O que acontece numa célula solar? A luz chega e ela coloca as cargas nos seus circuitos, elétrons, né, no seu material, em geral o silício, né, coloca as cargas do seu material num potencial maior. A luz do Sol estabelece uma diferença de potencial no material, no silício. Bom, eu quero calcular o trabalho realizado por essa força por unidade de carga aqui. Tá? Vai ser o trabalho por unidade de carga, né? Trabalho W
Vou escrever explicitamente, né? Trabalho por unidade de carga no circuito todo. Tá? No circuito todo. Então, o que eu tenho que fazer é calcular a integral sobre todo o circuito, né, dessa força por unidade de carga, né, ao longo de todo o circuito. Então, eu vou definir um vetor dl que me percorre todo o circuito e calcular essa integral. Como essa força aqui, né, por unidade de carga, eu posso dividir ela na força feita pela bateria. Então, eu vou ter um termo aqui que é Fs escalar dl, não? Eu estou deixando a integral no circuito todo, mais a integral de E escalar dl no circuito todo também. Tá? Dividir a minha força por unidade de carga nessas duas coisas. Mas a integral de E escalar dl no circuito todo, tá? Isso aqui é feito no circuito todo, hein? Ou seja, eu vou dar a volta em todo o circuito e o campo elétrico estabelecido pela bateria é o mesmo em todos os pontos do circuito, sempre paralelo ao DL, né, que está percorrendo o fio do circuito. Então, isso aqui vai dar zero. Esse termo aqui vai dar zero. Vai sobrar só a integral de F escalar dl, Fs escalar dl, né, só o trabalho feito pela bateria. Eu estou fazendo a integral sobre o circuito todo, mas, na verdade, essa força aqui só existe na bateria. Então, essa integral aqui só é diferente de zero na bateria, né? De Fs escalar dl. Essa coisa aqui, ó, é o que a gente define, esse trabalho por unidade de carga realizado na bateria. Por definição, a gente chama isso de um epsilon grande, que é a força eletromotriz. Isso é chamado de força eletromotriz. A força eletromotriz não é essa aqui, não. Ela ali é uma força mesmo, mas o nome força eletromotriz é dado para a integral de Fs escalar dl em cima da bateria. O nome não é um bom nome, não, né? Eletromotriz. O nome não é um bom nome, porque isso aqui não é uma força. Isso aqui é um trabalho, né, feito pela bateria sobre as cargas. Mas é o nome usual, tá? É o nome que ficou. Então é o nome que a gente usa. Tá? É chamado de epsilon grande ou, muitas vezes, é chamado pela força eletromotriz, FEM. Né? Mesma coisa. Tá? Acho que é fácil de ver que essa força eletromotriz é a diferença de potencial entre os terminais da bateria. Né? Por quê? Porque a diferença de potencial entre os terminais da bateria... Diferença de potencial. Que é a diferença de potencial que a bateria coloca no circuito, né? A diferença de potencial entre os terminais da bateria é V, que é menos a integral do terminal negativo até o terminal positivo da bateria do campo elétrico estabelecido pela bateria, produto escalar dl. Essa integral é feita dentro da bateria, né? Eu estou indo do terminal negativo para o terminal positivo da bateria. Mas isso aqui foi o que a gente viu nessa... Onde é que a gente achou isso aqui? Ó? Essa integral... Óbvio que isso aqui... Esse é o campo estabelecido pela bateria para uma bateria...
Uma bateria ideal, né? Isso aqui é... Ok, então, deixa eu ver isso aqui. Cadê? Onde é que eu estou? Estou aqui, não? Isso aqui é a integral do terminal negativo até o terminal positivo do campo elétrico estabelecido pela bateria. V é escalar dl. Esse E aqui é a força feita pela bateria por unidade de carga. Quer dizer, isso aqui é menos a Fs escalar dl. Não? Então, para uma bateria ideal, isso não é verdade para todas as baterias, mas para uma bateria ideal, o campo elétrico estabelecido por ela dentro do circuito é igual a essa força por unidade de carga que ela faz no circuito. E mais, né, isso aqui é o SFS escalar dl, é o que a gente chamou de força eletromotriz, não? Integral do trabalho, isso aqui é o trabalho feito pela bateria sobre as cargas. Então, isso aqui é igual à força eletromotriz. Ou seja, com uma bateria ideal também, a força eletromotriz, esse epsilon, é igual à diferença de potencial, tá? Estabelecido pela bateria. Se a bateria não é ideal, se ela tem uma resistência, o que é uma bateria ideal? Uma bateria que não tem resistência interna. Ela só faz trabalho sobre as cargas, mas ela não dissipa nenhuma parte desse trabalho. Mas se ela não for ideal, ela tem uma resistência interna. Para ir do terminal negativo para o positivo, as cargas têm que vencer uma resistência. Uma resistência elétrica que eu vou chamar de R minúsculo. R minúsculo. Tá? Então, a diferença de potencial nos terminais da bateria vai ser essa força eletromotriz menos a diferença de potencial que é gasta para vencer essa resistência elétrica interna. Né? Então, a diferença de potencial nos terminais da bateria, que é o V, é a força eletromotriz, né, que ela faz, menos I vezes R, né, supondo que esse material da bateria obedece à lei de Ohm. Em geral, baterias, não, a bateria comum, ela tem uma resistência interna, né? O que você quer é uma bateria com a resistência interna a menor possível. Tá? Bom, para terminar agora, só introduzir o que vem para a próxima aula. Tá? Aí, finalmente, a gente vai colocar um campo elétrico que pode variar no tempo. Mas eu vou mudar, eu vou começar com um campo bem simples. Tá? Vou só falar a ideia, só para dar motivação para a aula que vem. Tá? Vou copiar uma figura aqui do livro, figura 710, que é essa de cá, ó, que eu coloco a seguinte situação. Agora não tem bateria, não, tá? Eu tenho um fio, que é essa linha preta aqui, é um fio, né? Tem uma resistência elétrica ligada nela, nesse fio, e eu tenho aqui, numa região do espaço, essa região que está aqui em cinza, uma caneta preta, nessa região que está aqui em cinza, eu tenho um campo elétrico B. Eu vou supor que esse campo elétrico está para... Ele é uniforme, tá? Ele não está variando no tempo, ele não varia no espaço, a não ser... Se eu estiver dentro dessa região cinza, o campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Então, ele varia no espaço, porque ele tem um certo valor, direção e sentido dentro da região cinza, e ele é zero aqui do lado de fora. Tá? Onde está branco aqui, o campo magnético é zero. Onde está cinza, eu tenho um campo magnético entrando na tela, mas com o mesmo valor em todos os pontos. O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse circuito aqui, ó, esse fio ligado na resistência R, eu vou puxar ele com a velocidade V constante para fora. Isso vai gerar uma corrente no fio. Tá? Eu só vou mostrar para vocês que tem uma corrente e fechamos a aula aqui. Ó. Por que vai aparecer uma corrente? Porque aqui dentro, né, esse pedaço do fio que está dentro do campo magnético, eu tenho cargas elétricas dentro desse fio, é um fio condutor, tem cargas elétricas aqui dentro que são livres para se movimentar. Não?
Se eu estou puxando o fio com velocidade v, essas cargas estão se movimentando com velocidade v. O fio está andando com velocidade v nessa direção aqui, né? O fio está andando com velocidade v, então as cargas elétricas que estão aqui dentro do fio também estão andando com velocidade v nessa direção. Então, eu tenho cargas elétricas com velocidade na presença de um campo magnético. Vai aparecer uma força sobre elas. As cargas que estão nesse pedaço de fio aqui, ó, a força está em qual sentido? V produto vetorial com o campo magnético, mão direita, V produto vetorial com V, dá uma força para cima aqui no meu desenho, né? Uma força magnética para cima. Está tentando arrancar as cargas do fio, mas as cargas estão presas dentro do fio, elas não vão sair, elas só vão tender a ficar grudadas na parede de cima do fio, né? A mesma coisa acontece com as cargas que estão nesse pedaço aqui do fio, né? Elas também estão sendo puxadas para fora com velocidade V, né? Nessa direção constante, V produto vetorial com B, dá uma força magnética para cima, mas elas não podem sair do fio, então elas só vão ficar grudadas ali na parede do fio para cima. Mas olha o que acontece com as cargas que estão nesse pedaço de fio aqui, esse segmento do fio que vai do ponto A até o ponto B. Essas cargas estão andando para cá. Não? Elas estão sendo puxadas junto com o fio nessa direção. E elas estão numa região que tem campo magnético. V, produto vetorial com B, de novo, dá uma força para cima. Só que essas cargas aqui, elas podem andar nessa direção. Então, elas começam a andar ao longo do fio. Não? Elas vão chegar aqui, né? Se acumular carga num ponto do fio, como a gente viu, as cargas estão vindo, vão acumular aqui no ponto P. Então vai ter um acúmulo de cargas aqui, que vai gerar um campo elétrico nessa direção, dentro do fio. Esse campo elétrico vai frear, as cargas estão subindo, vai acelerar, as cargas estão nesse fio, nessa direção aqui. O que vai acontecer? Vai aparecer uma corrente I no fio. Tá? Então, olha só. Essa aí é uma força eletromotriz diferente, né? Uma força eletromotriz que apareceu porque eu tenho um movimento de cargas, tem um movimento de um fio numa região que tem campo magnético. Tá? Mas nós vamos analisar esse movimento na aula que vem. Tá? Vamos analisar ele dessa forma que eu estou introduzindo aqui e vamos analisar também sobre outras formas, ou seja, da variação do fluxo de campo magnético através da área desse circuito. E aí a gente deve chegar na lei de Faraday. Ok? É um aspecto interessante da lei de Faraday. Bom, gente, ficou alguma dúvida, alguma questão? Tudo bem, então? Tudo em paz? Bom trabalho aí com vocês. Obrigado, professor. Eu que agradeço a atenção de vocês aí. Tá? Bom trabalho aí para vocês, então. Bom final de tarde. Se entregaram a prova, tenho certeza que foi uma boa prova. Se não entregaram a prova ainda, boa prova. Tá certo, obrigado, professor. Eu posso te recomendar um vídeo para assistir, para a gente poder discutir na próxima aula? Com certeza, com prazer. Pode falar, Léo. Você quer mandar no chat aí do... Eu quero mandar sim. Pode mandar. Aposto que a Luísa e o Matheus devem até já ter visto já. Legal. Vou ver e a gente pode conversar sobre ele na próxima aula, então. Vou assistir ele também. Então tá certo. Tá bom, então, isso. gente. Muito obrigado, Paulo. Já vou abrir aqui uma vez. Eu que agradeço, Alan. Obrigado. Já estou abrindo ele aqui. Acho que vou assistir ele agora, enquanto converte o vídeo dessa aula. Gente, até mais, então. Tá? Bom final de tarde aí para vocês. Boa tarde, professor. Muito obrigado. Tchau.